Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós abordaremos um assunto que foi proposto pelos membros da comunidade Escola da Vida Maior no WhatsApp, através de uma enquete. Sim, isso mesmo, uma enquete, para que nós possamos produzir conteúdos de interesse, do real interesse da audiência dos nossos canais Escola da Vida Maior e Vida Desperta com Reiki. Toda semana nós abriremos uma enquete para saber o que você realmente deseja receber de conteúdo destes nossos canais de comunicação. E na enquete desta semana, o que foi solicitado é que nós falássemos um pouco mais sobre a terapêutica espírita e as terapias integrativas e complementares. Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria que você que está a assistir este vídeo, talvez no canal Escola da Vida Maior, talvez no canal Vida Desperta com Reiki, eu não sei, mas gostaria que você antecipasse uma curtida neste vídeo, aproveitasse para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ative também o sininho de notificações para receber em primeira mão a notificação sempre que lançarmos um vídeo novo no canal, e também aproveite para compartilhar este conteúdo em suas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram. E assim você colaborará, fará a sua boa parte, para nos ajudar a propagar este conteúdo para mais e mais pessoas. Como nós comentamos, hoje escolhemos falar de terapêutica espírita e das práticas integrativas e complementares, ou as terapias integrativas e complementares, reconhecidas pela OMS e, portanto, praticadas também no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Como nossa área de domínio em conhecimento é o Reiki, e como também somos espiritistas, e a nossa base é espiritista, começaremos a falar sobre o toque curativo. No curso que nós desenvolvemos, o curso Vida Desperta com Reiki, que está hospedado em uma plataforma digital, portanto é um curso online, me recordo muito bem de ter falado sobre o toque curativo, recomendando de início que, em se tratando de Reiki, evitássemos o toque nos nossos clientes. E eu vou explicar o porquê. Para que vocês possam entender o motivo, nós compararemos a terapêutica espírita com o Reiki. O que a terapêutica espírita e o Reiki, portanto, têm em comum? O primeiro fator é o fator deontológico, pois ambos os praticantes se alicerçam em uma base de burilamento espiritual para que possam se qualificar à captação e à dispensação de energias bastante qualificadas ou qualificadas o suficiente para auxiliar o consulente, no caso dos espiritistas, o cliente, no caso do praticante de Reiki. O segundo aspecto é o aspecto filosófico, em que ambos, espiritistas e praticantes de Reiki, compreendem a necessidade da disciplina para que possam se manter conectados à origem espiritual a qual todos cremos, que temos o mesmo ponto de partida. Um outro aspecto semelhante é a crença de que a fonte donde todos nós fomos originados é uma fonte inesgotável de energia que sustém a vida espiritual e a vida orgânica. E partindo desta premissa é que cremos que podemos potencializar, através da canalização e a autorrevitalização, o nosso fluxo de vitalidade chamado Ki, ou, para os espiritistas, fluido vital. Desta mesma fonte é que agora, em pleno funcionamento no nosso processo metabólico, poderemos, pelo sistema nervoso, concentrar as nossas atenções ou foco para a dispensação desta energia, agora na forma de um fluido elétrico, que será projetado sobre as camadas energéticas da estrutura doutra alma, visando o reestabelecimento da fisiologia ou da sua fisiologia e, por conseguinte, também reordenando ou reestruturando molecularmente as áreas que eventualmente estejam em desequilibração para que elas retomem a harmonia, a funcionabilidade fisiológica ou psicofisiológica daquela alma, que compõe estruturas energéticas e estrutura densa. Estes são os aspectos de similitude entre a terapêutica espírita e a prática do Reiki. Por que nós falamos isso antes de entrar no assunto toque curativo?
Por quê? Mais uma vez, já falamos sobre isso no curso Vida Desperta com Reiki, em um determinado módulo que eu já não me lembro qual seja. Porque são mais de 100 aulas gravadas em vídeo e eu não consigo memorizar em qual módulo e em qual momento, qual aula foi que eu tratei do assunto. Mas certamente eu tratei deste assunto em algum momento. E nesse momento ao qual eu me refiro, nós dissemos que o praticante de Reiki não deve ansiar acumular conhecimentos metodológicos. Ele deve focar todas as suas atenções na exercitação sistemática e constante das bases do Reiki, o Gainen e o Gokai. Segundo nossas pesquisas, o próprio mestre Usui e o mestre Shujiro Hayashi recomendavam isso aos seus alunos, os quais, antes de começarem a praticar a própria metodologia na cura do outro, deveriam consolidar exaustivamente as práticas consoantes aos ensinamentos recebidos até que eles incorporassem de forma tão natural e que isso representasse um verdadeiro domínio das técnicas ensinadas. Somente assim, depois de uma longa jornada, é que eles poderiam cuidar do outro. E assim é que nós entendemos que o Reiki não pode e não deverá, em seu ensino metodológico, se resumir a algumas poucas aulas. Você consegue entender o porquê o nosso curso tem mais de 100 aulas e nós continuamos atualizando, retirando conteúdo e substituindo por outros conteúdos, criando novas aulas, produzindo conteúdos no Facebook, no YouTube, a maneira de adicionar mais e mais esclarecimentos sobre a prática, justamente para que exista uma jornada mais ou menos longa em que o aluno, o praticante, aquele que nos segue e deseja praticar o Reiki, entenda que a consolidação do conhecimento não se faz apenas no campo intelectual, mas nos próprios sentimentos. De sorte que métodos apreendidos não terão a mesma eficiência, por mais abundantes que sejam, do que pouca metodologia eficientemente, exaustivamente, repetidamente posta em ação, que fará que o método e o praticante do método sejam um só, que aquilo flua de maneira muito natural. Então vem a diferença das terapêuticas espíritas e do Reiki. A terapêutica espírita tem uma metodologia muito bem elaborada, que consiste no aspecto psicoterapêutico, que começa com uma conversação amigável, se desdobra em momentos de paz ou momentos educativos, em preleções evangélicas, para que só então haja a dispensação energética chamada, no seio espiritista, de passes magnéticos. E não existe o toque curativo, excetuando-se aqueles casos em que os próprios espiritistas chamam de mediunidade de cura ou trabalhos de cura. E aí está a grande vantagem do Reiki. Por se tratar de uma prática que tem como principal objetivo a busca do empoderamento espiritual, também chamado de autodomínio, e que, portanto, tradicionalmente exige uma disciplina muito maior do que se exige aos adeptos do espiritismo no que tange ao autoconhecimento, por exaustiva e permanente prática da introspecção meditativa. O praticante de Reiki é autossuficiente para realizar sozinho processos terapêuticos que o espiritista somente realizaria em grupo. Em o nosso ponto de vista, todo praticante deveria ter a habilidade da construção de registros do perfil do consulente ou do cliente através da coleta de dados em uma ficha de anamnese. E é isto que também ensinamos em o nosso curso. A anamnese é, assim, um aspecto tão importante quanto a terapêutica em si. E eu vou explicar por quê. É porque, se você já vem nos acompanhando, se você que nos assiste é aluno do curso Vida Desperta com Reiki, saberá muito bem que a problemática humana, reconhecidamente, tem origens na maneira como o indivíduo faz a leitura da vida de relação. Enfim, como ele percebe o mundo. É baseado nesta percepção, que se baseia, já falamos isso inúmeras vezes, em 5 sentidos primordiais da matéria, aqueles que nos impressionam sobremodo, que fazemos registros que nos mobilizam as estruturas da alma em uma reação energética favorável ou desfavorável ao nosso objetivo de mantermos-nos plenos, equilibradamente harmonizados.
Muitas vezes reagimos de forma desordenada, produzindo padrões energéticos e ou vibratórios que desagregam ou desarticulam a nossa possibilidade de mantermos-nos lúcidos quanto ao nosso estado atual. Um pouco de desequilíbrio não desafortuna a ninguém se for passageiro e, quando digo passageiro, refiro-me a ser solucionável de imediato, porque um desequilíbrio pode ser passageiro apenas porque mudo o foco das minhas atenções e literalmente varro aquele desequilíbrio para um setor de armazenamento para que ele não me incomode no momento presente. Isto não é o ideal. O ideal é que todo desequilíbrio seja solucionado de imediato. Noutras vezes, sentimos-nos, por estas impressões coletadas, motivados, entusiasmados. No primeiro exemplo, declinamos rapidamente. No segundo exemplo, ascendemos rapidamente. E nenhum dos dois aspectos nos é favorável, porque ambos fogem da nossa naturalidade, a nossa condição de compreensão, de domínio das produções psicológicas. E aquele, portanto, que ascendeu rapidamente, pode declinar na mesma velocidade e ultrapassar o ponto de equilíbrio, entrando numa faixa vibratória de difícil soerguimento. Então, em resumo, nós sabemos que tudo o quanto temos de enfermidade são as respostas do campo psicológico do indivíduo humano. De tal sorte que, então, estamos a falar dos aspectos energéticos. Neste conceito, energia, necessariamente, nós não precisaremos realizar qualquer toque para operarmos a cura ou iniciarmos um processo de cura. É assim que trabalham os espiritistas, no campo energético. Isso sem falar de outros trabalhos, como nós já deixamos alguns vídeos no canal Escola da Vida Maior, falando sobre desobsessão, que é um tratado psicológico de auxílio na desequilibração de almas jungidas, de comprometimentos passados, do presente ou meras invigilâncias. Para o terapeuta de Reiki, também não é necessário, assim, o toque para operarmos qualquer metodologia na revitalização dos campos sutis da alma. Mas lá no nosso curso, entretanto, dissemos que haverão circunstâncias que nós precisaremos realizar o toque. Para os alunos, basta revisitarem a plataforma, buscarem no curso essa aula específica em que nós tratamos deste assunto para compreenderem melhor aquilo que nós queremos dizer. É que as problemáticas que têm origem na mente, pela demora em serem solucionadas, podem desequilibrar as estruturas celulares a nível molecular do corpo biológico. E em se identificando tais circunstâncias, e como praticante de Reiki faz isso através do Byosen Reikan-Ho, concluindo seja necessário, porque há uma afetação física, aí sim se faz uso do toque curativo. Como eu faço sem gerar constrangimento? Como eu faço, principalmente, sem gerar um mau entendimento daquilo que eu estou a realizar? Pois o consulente, o cliente, poderá dizer: eu não me sinto confortável, ou eu acho que não é necessário você colocar a sua mão ou tocar em tal ponto do meu corpo. Aí quem ficará constrangido será o praticante de Reiki. Isto se não surgir uma celeuma ainda maior. Por isso que nós dizemos para se evitar o toque, na maior parte dos casos. No nosso curso nós demos 3 sugestões. Havendo a real necessidade do toque, resolva isso logo de início, antes da primeira sessão. Conste na sua ficha de anamnese um termo de consentimento. Mas não é porque existe um termo de consentimento que você estará autorizado a tocar o seu cliente sem que antes lhe alerte sobre o momento em que isto vai acontecer. Então, se você está em terceira, quarta, quinta sessão, por exemplo, e percebeu a necessidade do toque, não o faça neste momento. Agende uma outra sessão, sente-se com o seu cliente, converse com ele novamente para que ele tenha a consciência da área correspondente do próprio corpo em que ainda é necessário alguns ajustes. E aí sim, pergunte a ele: tudo bem se eu realizar um procedimento de tal forma? Enfim, com o toque. Se ele consentir, não faça também nesta sessão. Agende uma outra sessão e peça para que ele venha acompanhado. Sobretudo, se o seu cliente tiver o seguinte perfil psicológico: for uma pessoa insegura, for uma pessoa que já sofreu violência de qualquer natureza, for uma pessoa tímida, for uma pessoa que se demonstrar desconfiada sobremodo, peça que venha com um parente, preferencialmente esposo, pai, mãe,
e permita que este parente esteja assentado no mesmo espaço em que a terapêutica será realizada, para que ele presencie tudo, mas acima de tudo, para que o seu cliente se sinta seguro e confortável. Aí você vai me perguntar, mas se eu não conseguir reunir todas essas condições, o meu cliente não tem um parente, não tem um acompanhante, o meu cliente não permite que eu o toque, então eu vou justificar a você aquilo que nós dissemos sobre o treinamento do mestre Usui e do mestre Hayashi junto de seus alunos. O domínio da técnica não é o mais importante. O mais importante é o domínio de si mesmo e a compreensão de o que aquela técnica significa. Talvez esteja difícil de entender aquilo que nós estamos querendo transmitir. E é por isso que nós voltamos a falar sobre a percepção. Tendemos todos nós, quando nos limitamos à apreensão dos sentidos obtidos através do campo sensorial da matéria, visão, audição, paladar, tato e olfato, a ter uma realidade muito distante e muito limitada daquilo que está acontecendo no ambiente onde nós nos encontramos. Por exemplo, como nós sabemos que a soma de dois números corresponde a um determinado resultado? Simplesmente porque alguém nos disse, alguém nos ensinou que 1 mais 1 era 2, 2 mais 2 era 4. A informação que nos foi passada foi por nós apreendida, repetida, e toda vez que errávamos o resultado pré-determinado, nós éramos cobrados até que a nossa resposta correspondesse à resposta informativa que recebemos no nosso período de adestramento intelectual. Acontece que os cálculos e os sistemas foram criados em algum momento com o objetivo de responder a uma necessidade de um indivíduo depois de um grupo. E quando todos concordaram que aquele sistema, neste caso o sistema aritmético, deveria ser convencionalmente implantado para toda a sociedade, eis que a nossa realidade passou a ser que, aritmeticamente, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, e assim sucessivamente. E nós não conseguimos enxergar qualquer outra possibilidade senão esta. Limitamo-nos, portanto, à repetição de um aprendizado que não foi construído por nós mesmos. Em o Reiki, isso deve ser diferente. Depois de exaustivo trabalho de cerebração em cálculos matemáticos, para termos o domínio daquela técnica, eis que chega o momento de fazermos as nossas pesquisas, de ampliarmos a visão que temos do mundo, percebendo assim, quando falamos de Reiki, que existem outras possibilidades além da nossa capacidade visual. É por isso que nós sempre falamos do Gainen e do Gokai, que nos permitem encontrar em nós mesmos formas de enxergar os campos de energia e experimentarmos as técnicas que melhor se adequam à nossa natureza senso-perceptiva, para que então criemos as técnicas mais confortáveis para nós, sem fugir da base. Não é invencionismo então, mas sim uma necessidade de adequação do indivíduo terapeuta para com a necessidade do cliente. Afirmam os discípulos originais de Usui que Usui algumas vezes curava apenas com o olhar. Nós podemos até nos perguntar se isso é possível. E a nossa resposta, baseada na analogia matemática, é que Jesus também o fazia da mesma forma, porque o Cristo não estava preso ou acrisolado aos resultados convencionais da fórmula 1 mais 1 é 2. Para o Cristo, 1 mais 1 poderia ser infinitas coisas, porque ele conseguia enxergar possibilidades de se encontrar um resultado ideal através de caminhos diferentes. É assim que todo terapeuta tem as fases de aprendiz, que é uma jornada árdua até atingir o ápice em que poderá ser considerado o mestre. O mestre é aquele que já compreendeu o caminho, já passou por inúmeras experiências e não está engessado em métodos, porque trabalhou exaustivamente e agora consegue fazer o mesmo processo curativo de forma fluida, quase instintiva. O Byosen Reikan-Ho, para este mestre, portanto, é um processo mais abreviado. Não exige um foco tão didaticamente elaborado a fim de setorizar cada parte ou cada aspecto da fisiologia da alma e do corpo biológico. Ele se vê ou se sente quase que praticamente atraído para o campo em desequilibração, porque ele pensa, imediatamente ele sente, e seu olhar se move instantaneamente para um campo ainda mais profundo
do que a superfície das camadas energéticas, adentrando um nível quântico que lhe mostra elementos infinitesimais em característica e dimensão que requererão ou buscarão em si mesmo as energias completivas à sua reorganização energética. Por que então, enfim, a terapêutica espírita, o reiki e tantas outras práticas? Qual a melhor? Ou o que é melhor? O melhor sempre é considerarmos a vida e os processos terapêuticos de uma forma holística. Porque todo o conhecimento, já dissemos isso várias vezes, não se circunscrevem em um campo de saber de um indivíduo ou de um grupo particular, porque tudo está em tudo. Todos os saberes são apreciáveis e otimizam sobremodo a sua própria evolução. Por isso que nós gostamos tanto do Reiki e nos adequamos a ele, porque ele nos faz pensar diferente todos os dias. Porque ele nos mostra que aquilo que nós tínhamos como verdade absoluta no Espiritismo é somente uma pequena parcela da verdade e que se nós não tivermos olhares para outros companheiros, em outras filosofias, em outras doutrinas, nós só saberemos aquilo que aquele grupo tem a nos oferecer e nada mais. E viver é muito mais que isso. A vida é muito maior do que um momento. Ela é feita de vários momentos e os momentos frutificam como uma árvore frutifica. Não apenas sob o calor do sol, mas sob o frescor do vento, sob a umidade da chuva, que representam, portanto, nesta nossa analogia, a integração com todos os campos do saber. Espero eu, mais uma vez, que este nosso encontro tenha sido útil para você, não do ponto de vista do ensinamento, mas como uma proposta de reflexão para que você cresça em consciência e em sentimento. Tenha uma boa vida!